Bom dia, povo de Deus, bom dia ao mundo. Daqui Paulo convosco, mais uma vez, café genuíno. Pronto a tomar e saboroso com o tema morte. E hoje nós vamos retratar o que é a morte, amém? Em uma linguagem simples e normal, morte é, digamos que é um fator, é a situação que nos leva à vida. Um ser humano, ele enquanto vive, ele tem vida. Quando ele termina o seu percurso sobre a terra, ele morreu. A morte bateu-lhe à porta. Então, a morte é o término dos nossos projetos, é o término do fôlego de vida que vem até a nós. Então, a morte cientificamente diz que é o sistema que mete os órgãos, elas deixam de existir, de funcionar, como nós sabemos, e o coração para. Aí encontramos a morte. E por que eu trago esse tema hoje, a morte, no Café Genuíno? Porque nós, os cristãos, ou digamos, nós, o ser humano, em norma, todo ser humano foge à morte. Ninguém quer morrer. Por que a razão que o ser humano não quer morrer? Por que será que o ser humano luta tanto para não envelhecer? Por que o ser humano luta tanto para não chegar à morte? Mas, amado, nós sabemos que a morte ela chega sem avisar. Sabemos que a morte não prepara ninguém. Mas eu acredito que, sendo cristão, eu vejo referências de pessoas que foram preparadas, ou bem dizendo, foram avisadas que elas iriam morrer. E elas prepararam a sua vida, prepararam o seu caminho, prepararam aquilo que eles deveriam consertar. Então, que Deus nos dê o privilégio de nós também sermos avisados, damos conta quando é que está a terminar a nossa vida nesta terra. Então, a morte, ela vem para todos, amado. Não temos como fugir dela. Outros morrem ao parto, outros morrem de acidente, outros morrem ao dormir. Então, a morte é algo com mais certeza no mundo. É a morte. Mas eu fico feliz porque quando o dia que o Senhor me chamar, eu sei que eu cumpri o meu propósito, ou o propósito que Deus colocou em mim para cumprir na face dessa terra. E eu quero te pedir, amém? Quero te pedir aqui que você abra comigo em 1 de Timóteo. Eu vou abrir aqui em 1 de Timóteo, sim, rapidamente. Em 1 de Timóteo, para nós vermos o que é que este grande servo de Deus fala sobre a morte. Diz assim Paulo ao seu filho Timóteo: combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão de muitas testemunhas. Aqui Paulo está a dizer a Timóteo: Timóteo, batalha, combate o bom combate da fé. Mas não te esqueças, toma posse da vida eterna. Então, eu acredito, eu como cristão, eu acredito como seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, Jesus Cristo, eu acredito que quando eu morrer aqui na terra, quando os meus familiares deixarem de me ver, quando que deixarem de falar comigo, que eu estarei numa outra vida, a vida eterna, que Jesus me aguarda, que vai me receber. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois tem outro versículo que Paulo fala em 2 de Timóteo, 4:7. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Então Paulo diz que combati um bom combate. E Paulo diz na palavra de Deus que morrer para ele é ganho. Então, nós não podemos ter medo da morte. Aquele que conquistou, tomou a posse da vida eterna,
ele não pode ter medo. E você pergunta, mas Paulo, como é que eu vou tomar posse da vida eterna? Meu amado, meu irmão, você que me segue no Café Genuíno, você que deixa o teu like no Café Genuíno, você que partilha o Café Genuíno com outras pessoas e que deixas o teu comentário, como é que você vai obter a vida eterna? Nós só obtemos a vida eterna quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus. Amado, e eu tive a ter uma várias reflexões, não só uma reflexão, mas várias reflexões sobre a morte. Então, a morte, eu vi que morreu pessoas muito queridas, amém? E para mim é um pouco difícil enfrentar, mas posso falar, morreu pessoas muito queridas e algo muito precioso meu foi arrancado. A morte arrancou algo precioso, muito precioso meu, mas morreu uma mulher de Deus tremenda, duas. Uma delas era uma mulher de Deus que intercedia pela minha vida e outra era minha ama. Eu até uma certa idade, né? Enquanto aí os meus 12, eu tive uma ama que cuidou de mim e trabalhou 28 anos para o meu pai, que Deus o tenha na glória, e também a intercessora que eu tinha, uma mais velha, uma das servas que orava por mim, também acabou por morrer, também era cristã, que Deus o tenha, graças a Deus, já encontraram o seu descanso, amém? Então, o ano passado, este ano, perdi muita gente e outros também que fui perdendo, então eu tive a refletir, eu disse, não, por que não eu trazer o tema do Café Genuíno desta manhã, a morte? Então, a morte não temos como fugir. Próprio Paulo disse, combater um bom combate, que morrer para ele é ganho. Então, o que é a morte para ti? Para alguns é o fim de tudo. Para mim é o princípio, é o início de uma outra vida. Então, para mim, a morte é o início de uma outra vida. Voltar com meu amado irmão mais velho, Jesus Cristo. Voltar com meu Pai, Yeshua Mashiach, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yesu, Ngana Zambi. Vou estar com Ngana Zambi, Zambi Ame. Então não tenho por que ter medo da morte. Então você deixa de ter medo da morte. Se você está em Deus, estás em Cristo Jesus, a Bíblia diz que logo que nós saímos de casa, logo que nós nos tornamos cristãos, que todos os dias nós estamos diante da morte. Então, dou graças a Deus por você estar aqui a me ouvir. Dou graças a Deus pela vida que Deus me dá no dia de hoje. Te agradeço e quero deixar aqui um grande abraço para o meu amado amigo Basílio Mesquita, que hoje ele ligou-me a dizer, profeta, já estou com bolo, falta o café. Onde é que está o Café Genuíno? Eu disse, não, que servo de Deus, eu estou a caminho. Desculpa-me o atraso e Deus vos abençoe rico e poderosamente.